Boa noite a todos, muito prazer estamos aqui mais uma vez, começando aí a nossa primeira aula da noite, né? Hoje nós temos duas, né, pessoal? Duas matérias, depois do intervalo a gente tem a outra. Começando aqui agora, processo ensino, aprendizagem, trajetória profissional. Hoje eu vou dar continuidade aí com vocês no que a gente estava falando, né, na aula passada, e a gente dá um andamento aí normal da nossa disciplina, tá? A gente vai continuar falando um pouco mais a respeito dessa parte de processos, né? A estrutura e processo, bem próximo, caminho muito próximo ali dessa parte educacional, para a gente entender, até a gente chegar mesmo dentro da sala de aula e começar a trabalhar com o aluno, né? Até a gente chegar dentro da sala de aula e realmente desenvolver o conteúdo com o aluno. Existe todo um processo para a gente compreender aí, para a gente tomar pé da situação, tá? Eu acho que eu não coloquei a última aula lá na plataforma ainda. Então, pessoal, vocês acho que estavam, os 5, né, estavam aí na aula passada, e tem a galera que não estava na aula passada, mas eu vou terminar essa aula aqui no dia de hoje, ver se eu organizo lá para começar o pessoal a acompanhar também, né? Porque senão acaba ficando perdido aí. No entanto, essa não é uma disciplina em EAD, é uma disciplina diferente, né? Uma disciplina online, que requer a participação presencial ao vivo, né? Então, é óbvio que a atribuição de nota é um critério, tá? A presença de vocês aqui se estabelece também como um critério que dá a diferenciação de nota do pessoal que está assistindo e do pessoal que não está assistindo, tá? Só para deixar claro, porque senão vocês vão se perguntar também, mas vai ser a mesma coisa? Quem não está assistindo vai ser do mesmo jeito? Não, não vai ser, tá? Só para deixar claro isso aí, beleza? Então, eu vou voltar com vocês lá no nosso sistema. Eu estava mostrando para vocês lá o sistema do SIG, né? Que é o sistema informatizado que a gente estabelece os planejamentos das aulas, tendo uma parte processual, a gente ter essa compreensão, tá? Uma coisa que tem que ficar clara, que é normal que as escolas públicas, elas tenham essa dinâmica desse sistema. E atualmente a gente vem percebendo, não sei se algum de vocês está atuando em escola particular, mas é normal que as escolas comecem a ter um comportamento mais vinculado às tecnologias. Então, é inevitável isso. De alguma forma, vocês vão trabalhar com o sistema, com planejamento por meio de tecnologia. Hoje cedo mesmo eu tive uma reunião com o pessoal aqui do sistema da faculdade, para poder ampliar as possibilidades que o sistema fornece, para dar uma autonomia para os alunos buscarem documentos, né, para não precisar de vir na secretaria, algumas demandas relacionadas até ao próprio TCC, vocês logo vão entrar nessa fase de TCC, são vários documentos que precisam de acessar. Então, algumas coisas vão melhorando, né? Essa autonomia, ela precisa de se estabelecer não só para nós, como professores, mas também para os alunos, para ter essa liberdade e até mesmo desburocratizar as ações. Então, acho que a tecnologia, ela tem que fornecer esses subsídios e essas possibilidades, certo? Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso. Eu acho que vocês ainda não viram, tem uma prática pedagógica que vai falar sobre mídias, tecnologias, e a gente vai falar muito sobre as TICs, que são as tecnologias de informação. Então, a gente precisa de começar a ter mais esse vínculo às tecnologias, tá? Não só, pessoal, no sentido de redes sociais, de divulgação do nosso trabalho, mas que a gente consiga facilitar os processos de trabalho da gente, né?
só para a gente ter uma ideia, e logo, pessoal, não está distante, logo vai chegar em vocês também. Antes a faculdade era uma faculdade pequena, e eu conhecia todos os alunos, assim como conheço vocês, né? Conheço vocês. Então, a gente está chegando num nível da faculdade que a gente se relaciona com alunos que a gente nem sequer conhece. Então, não dá mais para a gente ficar com um trabalho um tanto quanto individualizado. Não dá mais para a gente ficar atribuindo essa relação pedagógica de ensino-aprendizagem, né? Essa relação pedagógico e acadêmico, por meio de WhatsApp, né? Então, eu acho que a turma de vocês é possível que seja basicamente, acho que uma das últimas turmas que a gente ainda vai ter mais um vínculo, mais uma proximidade, né? Infelizmente, eu acho muito bom essa interação. Mas e quando voltar? Quando voltar? É possível que a gente ainda tenha uma proximidade com os alunos que vão entrando? Sim, não tanto igual né, com as turmas que a gente já tinha um contato mais presencial. Porque é muito óbvio o que vai acontecer, né? As aulas, elas vão ser muito vinculadas a questões tecnológicas, a esse distanciamento que facilita, de certa forma, né? Eu não preciso que vocês estejam aqui na faculdade para poder assistir a aula. Então, a gente vai ter muito dessas aulas em EAD, muito desse processo, né? Então, a gente, às vezes vocês pensam, mas a gente está falando disso, professor. Eles são processos, né? A gente tem que entender essa evolução desse processo. Então, é muito importante que a gente tenha um vínculo da nossa vida profissional com os aspectos tecnológicos. É inevitável isso. Que a gente tenha essa aproximação, que a gente busque essas informações, que a gente, professor Ederson Login, vocês vão estar acompanhando aí, o professor vai Login ter um canal no YouTube, famosinho, né, gente? Tem que ficar famosinho. Então, Login, eu vou ter um canal no YouTube para um acesso mais fácil, para um acesso fica mais próximo do aluno, né? Então, o professor Ederson, eu busco informações do professor, para a gente parar de ficar buscando informação de outros canais, né, de outros professores, de outras falas, igual a gente vai ter aqui hoje. Eu vou ter uma pequena fala aí de um canal do YouTube, de aulas. Então, a gente vai ter muito isso, e não está distante de vocês, não está distante de vocês. Só para vocês terem uma ideia, o que está acontecendo nesse processo todo? Na prefeitura mesmo, a gente vai ter algumas aulas gravadas, né? A Secretaria de Esportes solicitou uma ajuda e a gente vai ter algumas aulas gravadas para ser disponibilizadas para as escolas municipais. E aí já tem uma contrapartida, tem uma galera aí que eu não sei se tem essa disponibilidade, mas é possível que a gente faça algumas contratações de professores para o município, com aulas de educação física. Olha que barato. Eles até pediram para que eu fizesse um projeto, e eu estou fazendo esse projeto, e olhando a demanda do município, vai ser necessário mais ou menos uns 15 professores para poder compor a rede municipal, né, com a educação física. Então, a internet aqui está ruim, pessoal? Ou é a minha ou é a do Cleverton? Acho que é a dele, professor. Para mim tá normal. Tá normal? Ah, tá. Não esquece de nós não, professor, na hora de arrumar esses... Não, de jeito nenhum. A prioridade, inclusive, é que eles sempre queriam, desde o começo do projeto, ver com a ideia de tentar fazer um jeitinho, né? Mas e se a gente arrumasse alguns professores para eles ficarem fazendo rodízio? Aí eu falei, não, assim não funciona. Ou faz do jeito correto, com 2 aulas semanais, do jeito que tem que ser, por série, de 1º ao 5º ano, com professor licenciado ou estudante de licenciatura, ou não faz. Aí eles acataram, pediu para eu fazer o projeto, já está numa fase, pessoal, só para vocês terem uma ideia, já está numa fase
estudo de impacto. Qual é o impacto financeiro que isso vai causar, né? Então, obviamente, a prioridade são os meus alunos da licenciatura. E assim como eu que estou fazendo, né? Até os que moram lá no Pau Baixo de Santa Bárbara, a gente tem que priorizar, né? Que não tem internet, nem tem que dar essa força também. Então, com certeza, a gente vai ter isso aí. Mas só para vocês entenderem os processos, né? O processo de aulas da gente vai mudar muito. Então, é necessário que a gente reveja muito essas situações. Confesso para vocês que é algo um tanto quanto assustador, né? A gente assusta com isso aí, porque a gente está acostumado com outros tipos de aula. Então, eu vou ter que ir para estúdio, vou ter que gravar a aula, login vai chegar a aula diferente para vocês minha, né? É um desejo, né? Desejo meu, é um desejo pessoal, porque a gente precisa de buscar novidades, buscar algumas coisas diferentes para sair da normalidade. Não dá, né? Não dá para a gente ficar no Meet aqui e a única coisa diferente que aparecer é ofuscar o fundo ou então colocar foguetes, né? Isso não dá mais, né, gente? Então, nós temos que produzir, temos que fazer algumas coisinhas diferentes para poder sair dessa mesmice, né? E isso também cansa muito, é cansativo para o aluno. Então, acho que tem que ser um processo diferente, né? A gente tem que pensar nesses processos diferentes. No tempo que eu estou dando aula aqui, já aparece aqui do lado os slides, né? A coisa acontecendo de uma forma mais dinâmica. Não justifica falar que foi muito recente, porque já tem um ano. Então, já tem um ano que nós estamos nessa brincadeirinha, então, em um ano dá para a gente absorver muito conhecimento. Tanto eu, professor, quanto vocês, alunos, pensando, né, nesse futuro. É muito estranho, vou ser sincero para vocês também, é muito estranho a relação do professor com o aluno na licenciatura. Porque eu sou professor e me sinto incomodado de falar que vocês são alunos. Vocês entendem o balanço da coisa? Então, parece que é uma troca de experiências, né? Eu percebo isso. Por mais que, assim, os alunos tenham uma imagem, isso é muito natural, num processo de hierarquia do professor, e o professor é o detentor do saber, o professor é o... né? Mas eu sinto que existe uma troca muito grande de experiências, né? Ah, mas você é mais antigo, você é mais velho da casa, né? Você tem mais experiência no ramo, mas nada impede que vocês também tragam algumas experiências. Então, é uma relação engraçada, diferente do bacharelado, né? No bacharelado, parece que a formação, ela não se estabelece com formando professores, né? É diferente a relação, é uma formação de profissionais da educação física, mas a relação professor, aquela coisa mais íntima de professor, ela se estabelece aqui na licenciatura. E eu não nego isso para eles nunca do bacharelado. Então, é engraçado essa relação. Mas, enfim, a gente precisa de entender esses novos processos. É possível que eu busque uma dinâmica diferente nessa prática pedagógica, com alguns temas mais voltados para as tecnologias, tá? Então, não se espantem se em algum momento a gente conversar um pouco sobre as TICs, que é muito falada dentro da escola, a gente comenta muito sobre isso nas escolas. As escolas vêm se preparando para essas novas possibilidades tecnológicas. Por exemplo, hoje, à tarde, eu dei aula na escola, e eu queria até ganhar um tempinho aí de vocês. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma imagem aqui, deixa eu ver se eu acho ela, em relação a esse processo, né, esse processo do que virou a escola, né, o que virou o espaço escolar. Estou abrindo meu WhatsApp aqui, porque a foto ela está no WhatsApp. Mas, assim, voltando à questão das TICs,
Não se espantem se eu for falar um pouco mais com vocês sobre isso, porque é um processo que nós estamos vivendo de inserção da tecnologia dentro das escolas, né? A gente ouve aí conversas de planejamento mesmo da Secretaria da Educação, que mesmo diante de uma resolução desse problema da pandemia, quando a pandemia acabar, não se sabe ao certo se permanecerão aulas durante todos os dias da semana, de segunda a sexta. É possível que os alunos tenham aulas em dias alternados, e nos dias que eles não tiverem aula, eles terão atividades em EAD, atividades tecnológicas. Então, existe aí um projeto, um processo de mudança da estrutura escolar, em que algumas salas serão remanejadas para serem grandes laboratórios de informática, né? Algo que eu acho que até demorou, né, pessoal? Então, existe essa dinâmica, tá? E nós, da educação física, precisamos de buscar essas novas possibilidades, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas aí a gente vai ficar sem espaço. Eu acho que não, eu acho que talvez a gente ganhe até mais espaço, porque a única coisa diferente que vai sobrar, a não ser ficar bitolado na frente de um computador ou dentro de uma sala de aula, seria a educação física, né? Então seria um momento, acho que um dos poucos momentos que os alunos teriam uma socialização. Então, acaba que acho que a gente, né, pensa em ganhar até um grande espaço. Abriu aqui, só um minutinho, deixa eu achar aqui, eu vou compartilhar só essa fotinha com vocês, que eu achei, que eu inclusive até vou fazer uma divulgação dela, do que virou os espaços escolares. Eu estava dando uma aula lá, aqui, vou compartilhar com vocês, que eu já compartilho. A gente precisa de entender muito além das entrelinhas, né? Muito além do espaço escolar, de certa forma, muito além que eu falo, além das demarcações da quadra. A gente precisa de ter uma noção maior do que é o espaço escolar. Vocês estão vendo aí? Sim, pessoal? Sim. É uma foto simples, né? É uma foto bem simples. É uma foto minha no notebook, dando aula, mas o que chama atenção é isso aqui, ó, essa mesa aqui. Essa mesa. Eu não estou com a foto aqui, depois eu mando para vocês lá pelo WhatsApp. Essa mesa aqui são os kits de alimentação. São os kits de alimentação. Simplesinho a foto, mas só para a gente, né, buscar uma reflexão. O que é o processo da escola, né? E em um ano, o que virou o espaço escolar? O espaço escolar virou um ambiente de assistência social. Os pais hoje estavam buscando desesperadamente os kits de alimentação, e são kits de alimentação muito bem montados. São duas sacolas, uma que é basicamente uma cesta básica, com arroz, feijão, macarrão, óleo, extrato de tomate, acho que só isso. E uma outra sacola com verduras e frutas. Então tinha abóbora, tinha cenoura, tinha laranja, tinha mais tomate, um sacolão de verduras. Cada aluno recebe uma cesta básica e um kit de verduras. Então, eles saem de lá com sacolas. Então, a gente sabe que tem algumas famílias que têm 2, 3 filhos, né? Então, a gente vê lá mães, pessoas bem idosas, crianças, saindo carregando aquelas sacolas pesadas, mas com um espírito assim de mais tranquilidade, que pelo menos naquela semana eles terão um pouco mais de condição. E ao mesmo tempo a gente encontra no mesmo espaço escolar, que aí é o grande fascínio da escola pública, né?
pessoas que estavam indo lá apenas para assinar o papel do kit de alimentação e escrever na frente doação. É a pessoa abrindo mão do seu kit para poder doar mais para outras pessoas. Só um minutinho, pessoal. Então, assim, e ao mesmo tempo que entre um intervalo e outro da aula, eu ajudava, porque só tinha as meninas lá, e eu ajudava na montagem do kit, colocando os kits lá de fora. E assim, pessoal, rotatividade a todo tempo, né? Pessoal montando, e os kits acabaram, e foi montar mais kits. Então, o espaço escolar virou um processo contínuo de assistencialismo, né? A gente faz essa assistência social mesmo, o recurso chega, monta-se os kits, compra-se as cestas, tem que montar a organização, a dinâmica da entrega, de tal a tal dia tais séries, de tal a tal dia tais séries, e monta a dinâmica. Enquanto isso, os professores estão dando aula online, chegaram algumas avaliações, os alunos têm que buscar, se os alunos não buscam, o professor acaba indo na casa desses alunos que moram longe demais. Alguns alunos não têm acesso à internet, nós estamos montando um material para entregar para esse aluno não ficar sem aula. Então, vejam só, que a gente precisa de entender que tem coisas que a faculdade não ensina, né? Tem coisas que a faculdade não ensina. Hoje, enquanto eu dava aula, eu ficava vendo quantidade de pais, o tipo, a simplicidade, né? Até que ponto esse lockdown é válido, deixando pessoas sem trabalhar, e ao mesmo tempo eu não consigo ter uma definição de um posicionamento, se isso é certo ou se é errado. Eu não sei o que é pior, se é a pessoa morrer de fome, ou sentir vergonha de não ter o que comer, ou o próprio corona, né? Então, assim, é perturbante, né? A gente fica perturbado com isso aí. Então, hoje eu refleti muito, aí eu pensava muito nessa aula aqui nossa hoje. Como que o processo, como são os processos educacionais, né? Porque a gente teoriza muitas coisas, a gente tem muitos teóricos, a gente tem muitas coisas acontecendo assim no âmbito teórico. Mas na prática, como que é a educação, né? Como que é a escola dentro da escola? Como que é viver dentro da escola? Merendeira fazendo kit de alimentação, as merendeiras bem desgastadas, o professor vai para a cozinha, vai fazer o café que tem que fazer. Vejam, né, o professor que teria que só ensinar, o professor está lá ajudando a montar kit de alimentação. E aí a gente pensa, poxa, mas isso é minha função de professor? Não, não é minha função de professor. Aí é onde a gente vê a diferença do ser professor, né? Porque o ser professor ele tem uma função social muito importante, né? Muito importante. A gente vê, e é engraçado nessa situação de pandemia, que até nos emociona, que esse processo ele é tão perturbante, né? Não sei nem se existe esse termo. Esse processo é tão complicado, galera, que a gente percebe uma vergonha no olhar de algumas pessoas, porque são pessoas que são extremamente ativas no trabalho. São pessoas que trabalham, mas que foram obrigadas a não trabalhar e não têm condições atualmente. Vou dar um exemplo, né? São pessoas que têm um carrão na garagem, mas não têm dinheiro para comprar as coisas. Vejam como é que é o processo, né? Tem casa boa, tem carro bom, mas vai vender o carro? Vai vender a casa? Né? É um momento que está vivendo, não sabe até quando que vai ficar nessa situação, não é fácil de desfazer, né, de bens materiais para comprar coisas, e aí o que resta? Né? A vergonha de, às vezes, pedir alguma coisa, de ir no lugar buscar um alimento, né? Então a gente vê de tudo, gente.
A gente vê de tudo, tem de tudo acontecendo, né? Tem mãe que chega toda esbaforada, gritando de alegria, né? Bens a Deus, graças a Deus, tem vocês aqui. Tem gente que chega coadinho, né? Caladinho. Tem gente que chega que não dá conta, dá vontade de levar embora. Tem gente que não dá conta mal de carregar as cestas. Tem cadeirante que chega. Hoje as meninas estavam falando que de manhã chegou uma senhorinha de cadeira de rodas. Não tinha nem jeito de levar direito os mantimentos, né? Então, são esses alunos que a gente tem. É um processo, então eu não estou desvinculando da nossa matéria, mas é um processo que a gente está vendo que é muito incoerente, porque ao mesmo tempo que você está se distanciando do aluno, você está conhecendo a realidade dele. Vejam só, né? A gente está conhecendo a realidade dos alunos, sabendo lá aquele menino que chega talvez com mau humor, nervoso, aquele menino que é sem educação às vezes, mas por vezes ele deve ter um motivo, né? Ele deve ter um motivo de chegar daquele jeito. Porque são situações. Final do ano, antes do final do ano, né, lá pelo mês de novembro, nós fizemos lá um mutirão para entregar atividades. E aí eu levei atividades, cada professor ficou encarregado de levar 5, em 5 casas diferentes, né? E eu fui em algumas casas que teve uma delas que eu não acreditei que morava alguém lá. Falei, não, o endereço é errado. Então, assim, aí a mãe chegou, eu perguntei da filha, a filha estava trabalhando, por conta da pandemia, foi trabalhar, por isso que ela não estava frequentando as aulas online, enfim. E aí eu falei, gente, realmente é uma situação que a gente olha assim, poxa, chegou na escola, que jeito, né? E aí a gente leva, né, uma nova realidade dentro desse processo que a gente está vivendo. Enfim, dei uma conversada boa com vocês aí sobre essa nossa realidade e também para deixar vocês já, que vocês saibam que tem muita coisa que a gente não aprende na faculdade. Tá? Então, estou sendo muito sincero com vocês, né? Tem coisa que a gente só vive, só aprende vivendo ela. Né? Quer falar, Stephanie? Quando você estava decidindo a sua profissão ou na sua formação, você tinha noção disso? Eu sou de família maçônica, né? Eu vivi uma época da minha juventude, a gente chama de Ordem de Molay. Na Ordem de Molay, não é nada de demônio não, tá, gente? Porque o povo fala Ordem de Molay, Ordem do demônio. É a Ordem de Molay, que vem do Jacques de Molay, francês. Foi um templário, um grande templário. E aí eu vivi essa época de juventude e a gente fazia muita filantropia. A gente tinha grupos de filantropia, então nós fazíamos aí mutirões, fazíamos todos os eventos, Dia da Criança, Natal, a gente fazia muitas atividades, né? Então eu sempre gostei muito dessa função social, de ter uma função social. E gostava muito de esporte. E aí quando entrei no curso de Educação Física, o meu irmão já dava aula, e eu tenho na família também alguns professores. Então eu achava interessante essa relação de aluno com professor. Mas não achava que seria tão social assim, né? Eu não achava que iria encontrar tanto esse aspecto, essa realidade diferente da que eu vivo, né? A realidade diferente que a gente vive, que a gente tem um suporte, a gente tem uma condição normal de vida, vocês têm uma condição, tem casa e tal, tem condições de estudar, então eu vivia uma realidade diferente. E aí, logo passei no concurso público e fui para trabalhar em gestão, mais na parte de gestão. E junto, ainda não tinha faculdade, e entrei no Afonciano, numa realidade também diferente. Né? Colégio particular, não tinha falta de nada, não precisava de nada, mas sempre que dava ainda tinha minhas ações sociais. Depois que eu comecei a ter esse vínculo maior com esses alunos mais carentes,
aluno mais carente parece que ele é mais apaixonado no professor. A gente tem, né, essa relação, assim, bem que, ao mesmo tempo que eles são mais sem educação e tal, mas quando eles gostam demais. E aí isso aproxima a gente. E aí aconteceu, né? Aconteceu essa relação, né? Então, acaba que, acho que o meu perfil, ele já era um perfil mais que, né, tendencioso a isso. Então, de certa forma, eu achava que tinha um vínculo social, Stephanie, mas não achava que ia ser tanto assim, né? Porque se a gente for pensar, Stephanie, a gente esbarra muito na nossa parte pedagógica, a gente esbarra muito com esse aspecto social que ele está intimamente ligado com a pessoa, né? Com você. Não tem o lado assim, de conhecimento pedagógico. Né? É óbvio que eu tenho professores lá que não ligam para isso? Tem gente que está pouco se lixando. Tem gente que não ajuda. Né? Você fala assim, vamos ajudar aqui? Não, eu estou aqui para dar aula, entendeu? Mas eu acho que a gente ganha mais com isso, né? É isso. É o mesmo motivo que eu escolhi a educação física, para ter esse contato social, né, como você fala, e porque eu também já gostava, né, de esporte, aí eu achei que ia dar certo. Mas eu acho que no final vale a pena. Vale. Quando a gente conhece a realidade do outro, a gente acaba vivendo mais feliz e para de reclamar da nossa, né? Porque é muito da tendência do ser humano reclamar, né? A gente reclama muito das coisas. Eu mesmo me pego reclamando direto. Reclama. E quando a gente vive um pouco a realidade do outro, a gente melhora enquanto pessoa, né? A gente se sente melhor, a gente se sente fortalecido. Eu acho que é assim. O processo é esse, né? Então, às vezes, a gente tem que a gente tem que se chocar, né? Poxa. Só choca, assim, tem que ir lá viver, né, um pouco. Ir de encontro a essa vivência, apesar que a gente nunca sabe exatamente o que é. A gente fazia uns trabalhos, não sei se você conhece os Redentoristas. Uhum. A gente já fez alguns trabalhos juntos, e aí foi quando eu comecei a ver mais essa realidade, foi quando eu realmente parei de reclamar da minha vida e gostar de ter mais contato com essas pessoas, sabe? Conhecer mais a realidade deles. Então a gente tem que conhecer as outras realidades, conhecer muito. A gente vive numa bolha, né? É porque a gente vive numa ilha, né, numa bolha, igual você falou, né? A gente vive meio que ilhado. E aí quando a gente vive as outras realidades, a gente se choca. Cara, tá tão perto de mim isso, tá tão perto. Eu vou falar um negócio, até os meninos podem até rir de mim. Vocês não acreditam que semana passada eu descobri uma aluna que é garota de programa, falando sobre o projeto de vida, falando sobre as profissões de futuro, e aí apareceu como profissão de futuro o influenciador digital, digital influencer. Aí falando, e aí um aluno pegou e falou assim, a fulana aqui tem 18 mil seguidores. Eu falei, nossa, que bacana. Parabéns, né, por essa quantidade de seguidores. Aí eu peguei e ainda falei assim, gente, vamos seguir o exemplo dela. Ela deve estar vendendo produtos já, ela está vendendo, se ela colocar algum produto, né, em evidência, ela ganha o produto, ela pode começar a ganhar dinheiro com isso, piriri, parará e tal. Aí peguei o nome da aluna, falei, gente, uma menina de 2ª série do ensino médio, 18.600 seguidores, e beleza. Por um acaso, peguei o nome e joguei no Instagram. Meus amigos, a menina faz aqueles close friends, né? Close friends, faz aquelas assinaturas de um canal pornográfico, entendeu? Aí a pessoa paga, ela faz o stripper e tal. Aí eu vi pelas fotos lá que o Instagram dela era aberto. Falei, meu Jesus, e eu mandando os alunos vender o produto que ela vende. Nossa Senhora. Mas assim, a gente, olha só para vocês verem,
né? A gente aproxima, a gente começa a conhecer os alunos, falei, meu Deus, né? Então, assim, e tem uma outra, muito novinha, essa que apareceu semana passada, eu não conhecia, mas parece que já é algo muito bem já elaborado, já é uma pessoa que já está no ramo, mas tem uma outra menina que nós, professores, estamos muito chateados, porque é uma menina muito novinha, e eu acho que nem é maior de idade ainda, e a família extremamente pobre, muito pobre, e está nesse ramo, está entrando nesse ramo, e a gente percebe que é por conta de questões financeiras, né? Então isso é triste, isso é triste. A gente fala assim num tom de brincadeira, mas isso é muito triste, porque talvez não tenha encontrado uma outra opção, né? Infelizmente, essa é a verdade. E aí acha alguns oportunistas, né, para levar para essa vida, que não é a vida lá, essas coisas, né? Enfim. Gente, deixa eu mudar um pouco esse processo, né? Então, só para a gente dar essa incorporada mesmo, acho que a gente precisa realmente ter essa compreensão que a gente vive num processo diferente educacional. Eu dei uma conversada boa para a gente levar a reflexão do que a gente está vivendo, do que é o espaço educacional hoje, o que está virando o nosso espaço educacional. É possível que a gente seja mais valorizado, né, diante de toda essa situação. Realmente, existem alguns argumentos que mostram que, mas o professor está de boa, né? Até semana passada a gente falava, a gente é tranquilo, né? Tem 2 férias no ano, é bom ser professor. Eu gosto demais de ser professor, porque a gente tem muitas vantagens. Mas enquanto a gente está trabalhando, a gente ocupa o nosso trabalho mesmo, né? Quem quer trabalhar, trabalha muito. E a gente se ocupa dentro de algumas funções agora mais importantes ainda, né? Porque imagine se essas famílias não tivessem esse subsídio, essa ajuda, né? Então é mais que justo, né, a gente pensar nisso aí. A estrutura do Estado, por exemplo, a estrutura do município, como que iriam fazer essa distribuição de alimentos, se nós não tivéssemos o espaço escolar, né? Então, o espaço escolar acaba assumindo uma função muito importante, que vai além dos aspectos pedagógicos e permeiam aí esses aspectos sociais também, né? Enfim, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir de novo, que eu acho que fechou. Fechou? Eu fiquei um tempo sem mexer aqui no SIG. Quero voltar lá, vamos ver se fechou. Fechou. Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente retomar essa parte aqui do SIG. Beleza. Então, voltamos aqui no SIG, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem, mais uma vez, só para a gente pontuar essas questões importantes aí a respeito do SIG, que é o nosso espaço de planejamento, é um processo educacional informatizado, a tecnologia que a gente tem agora, que a gente utiliza desse espaço para fazer os planejamentos, e é um grande facilitador desse processo, tá? Então, aqui a gente tem, mais uma vez, a gente retomando isso aqui, o espaço do Diário do Professor, e no Diário do Professor a gente tem todas as turmas, né? Então, eu seleciono aqui as turmas que eu tenho, os bimestres que eu coloco aqui, qual que é o turno dessa série aqui do Vespertina, e a Educação Física. Aí, assim, eu entro no Diário do 6º ano. E no Diário do 6º ano,
é dentro desse processo que a gente estabelece aí o conteúdo. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Conteúdo, frequência. Então, no dia 22 e 23. Eu fiz aqui, então, eu estou atrasado nos dias 1º e 2 de março. Então, eu tenho que fechar essa semana na sexta-feira, tá? O mesmo se estabelece também com a frequência. Então, por exemplo, a frequência já foi feita. O que eu tenho que fazer é salvar a frequência. Quando eu salvo a frequência, ela vai aparecer verdinho lá. Vou fazer esses dois aqui, só para vocês entenderem, do dia 2, né, de ontem. Então, tem a frequência aqui. A frequência é feita, pessoal, pelo coordenador, tá? Então, o coordenador, por exemplo, eu estou dando aula aqui pelo Meet, entra um coordenador, ele faz a chamada e os alunos respondem. Existem alguns alunos que têm as faltas justificadas porque não têm acesso à internet e elas já colocam a presença lá para eles. Quando ela coloca a presença, isso aí é um processo interessante vocês entenderem. Isso é tanto com presencial quanto online acontece isso, tá? Então, o coordenador, ele vai de sala em sala, faz a chamada, né? Ou ele entra pelo meeting, é o que está acontecendo, né? Ele faz a chamada, entrega essa planilha de chamada para a secretaria, e aí, lá na secretaria, a secretária ou auxiliar de secretaria, ela coloca a frequência dos alunos diariamente, tá? Então, é um processo de chamada, ele acontece desse jeito. Pode melhorar? É claro que pode. Quando a gente tiver, por exemplo, catracas, né? Igual a gente tem aqui na faculdade, de entrar, de passar o cartão. Então, isso é um processo contínuo que pode acontecer, tá? E que deve acontecer muito, né, a curto prazo. Beleza, fiz a chamada, aí eu quero que vocês entendam isso aqui, que eu acho que eu não reforcei na nossa última aula. Eu fecho conteúdo, fecho frequência. Eu não fecho nota ainda não. Por quê? Porque eu só vou fechar as notas no final do bimestre, tá? Então, no final do bimestre. Deixa eu mostrar rapidinho isso aqui para vocês, porque é só em nível de conhecimento. Então, por exemplo, eu vou lançar a avaliação. A avaliação, ela é somatória, acho que é somatória, média aritmética. Tá? Eu venho aqui no maisinho, avaliação, isso já está em descrição aqui, avaliação bimestral, certo? Confirmei, já apareceu a avaliação bimestral. Eu venho cá e salvo. Então, por exemplo, se eu passo um trabalhozinho que seja um trabalho bem simples, né? Eu venho aqui no maisinho, coloco aqui a avaliação, atividade, prática, aulas, exercício de capacidades físicas. Coloco aqui e a barrinha vai aparecer aqui para mim, tá? Então, eu posso colocar quantas avaliações forem possíveis, né, dentro desse processo aqui. Beleza, isso aqui é só para vocês entenderem que é o campo das notas e avaliações. Alguém falou comigo aí? Eu, professor. Só me tira uma dúvida, em questão, assim, da falta, né? Porque, às vezes, assim, a falta, ela não requer tanto, assim, questão de nota, né? Assim, porque o fato do aluno, assim, vindo todos os dias e aquele, tipo, aquela que às vezes falta, ou faz trabalho, faz uma prova e tira nota boa, qual é o critério, no caso, assim, de falta em relação a isso? É um impacto muito grande ou não é, assim, tão grande como, por exemplo, uma avaliação ou um trabalho? A regra, eu tenho que te falar o que está escrito, né? O que é regra? É que o aluno ele pode ter 25% de falta. Ele pode ter 25% de falta. Então, por exemplo, para um aluno do ensino fundamental, ele tem 2 aulas por semana. 2 aulas por semana, eu tenho que dar 80 aulas para ele durante o ano.
Então, a minha carga horária é mais ou menos de 80 aulas. Isso vai depender, claro, de feriado, né, recesso e tal. Mas o que que é? 80 aulas. Ele não pode, teoricamente, ter mais do que 20 faltas. Ele pode ter 20 faltas. Se ele tiver 21 faltas, teoricamente, ele está reprovado. Então, essa é a legalidade. Agora, existem as situações do conselho de classe, que aí no conselho de classe, essas regras, elas podem ser alteradas? Podem. Aí eu já não posso te falar desses critérios de um conselho de classe, porque isso não é legal, não tem legalidade, regra. Legalidade tem, porque o conselho de classe ele é soberano, né? Então, o conselho de classe é soberano, ele pode mudar isso? Pode. Você entendeu? Mas enquanto regra, ele pode ter 25% de faltas. É a mesma regra da faculdade, tá? A mesma regrinha. Você pode ter 25% de faltas. Ah, professor, posso ter reposição? Ah, professor, eu posso... Tem um nome da matéria, ele fica de dependência. Existe essa dependência, como lei, existe ainda nas escolas de ensino fundamental e médio, o aluno fica de dependência, né? Mas as escolas não gostam de deixar o aluno de dependência. Por quê? Porque é um trabalho a mais, né? Aí não fica. Mas enquanto regra, 25% de falta. Entendeu? Certinho. Certinho? Então vamos lá. Aí aqui, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês. Isso aqui, esse bichinho aqui, esse SIAP, ele é de quem? Ele é do professor. Ele é do professor. Quem tem acesso a ele? O professor. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas dentro desse processo, onde que isso chega para o aluno? Como que isso chega para o aluno? Ah, ele chega para o aluno a partir do momento que eu faço isso aqui, ó. Enviar para o SIG. O SIG, sim, eu vou enviar para o SIG. Então, eu tô enviando, olha só a compatibilidade do negócio. Eu estou enviando essas informações para um outro sistema. Eu estou enviando, portanto, essas informações lá para a secretaria. Então, a secretaria agora, ela tem informações da minha disciplina, de forma que o aluno, ele também vai ter essas informações. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe um aplicativo do Estado que chama Palma da Mão, na palma da mão, um negócio assim. Eu sei, gente, que existe até informações, é possível os alunos terem informações até do lanche que vai ter no dia. Então, ele entra lá e abre lá qual vai ser o lanche do dia. Esse é o cardápio do dia, né? Ele vai saber quantas faltas ele tem em educação física, ele vai saber quais são as notas que estão lançadas para ele na educação física. Mais ou menos igual o sistema que vocês têm aqui da faculdade, os alunos também têm. Mas essa informação, ela só chega para eles quando eu faço esse envio. Então, são dois sistemas diferentes. O SIAP e o SIG, tá? Tanto é que eu estou querendo, a curto prazo também, login, que a gente faça um encontro com aquela secretária nossa lá da escola, a Adriana, para ela abrir o SIG, para vocês entenderem todas as informações do SIG, né? De forma que vocês compreendam, então eu tenho sistemas diferentes, o SIAP, que é do professor, e o SIG, que é da escola, que é da comunidade escolar. Entenderam? Então, o SIG, ele é uma compreensão que a gente tem que ter da comunidade escolar. Certo? Entenderam? No mais aqui, pessoal, eu acho que já ficou claro. Eu só vou fazer com vocês de forma planejada também. Eu até quero, para a gente finalizar essa parte de processo, eu quero fazer uma espécie de uma oficina com vocês, tá? Então, eu vou disponibilizar aí a minha senha, e aí todo mundo vai entrar aí das suas casas, e a gente faz uma espécie de uma oficina,
vocês mexerem daí, né, terem aí o acesso. Quero deixar tudo sem planejar, viu, gente? Que aí vocês vão fazer todas essas ações para vocês entenderem, tá? E aí cada um vai ficar, por exemplo, com uma série. Então, ó, fulano, você pega a sétima série e tal, cada um pega uma série, e a gente faz uma espécie de uma oficina. Eu acho que vai ficar legal isso aí, tá? Beleza. Dentro desse processo ainda, e imagino que já na próxima aula a gente já vai falar sobre ensino e aprendizagem, né? A gente ainda vai falar um pouquinho sobre ensino e aprendizagem hoje. Eu quero entrar aqui nessa parte... Não, eu já vou nessa parte aqui de processo de ensino e aprendizagem, que é bem curtinho, porque senão a gente... Se vocês quiserem encontrar o vídeo, é um vídeo bem curtinho, ele está aqui no YouTube mesmo, os componentes do processo de ensino e aprendizagem. Basicamente o que o professor está falando com vocês. Você é pontual no trabalho, mas atrasa para ir ao banheiro, conheça do Colapse. Essa propaganda foi massa. Quais são os componentes? Mais ou menos, pessoal, um canalzinho desse, tá? O professor está aí se organizando para fazer um canalzinho desse aí, tá? Então, só para a gente entender aí os componentes do processo ensino-aprendizagem, vou passar aí com vocês. Processo de ensino-aprendizagem, professor William, objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Verdade, os objetivos são os primeiros a serem traçados no processo de planejamento do professor. Ele vai ouvir a prática social do aluno, as regras que são postas pela legislação e vai definir objetivos gerais e específicos. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, com certeza seria ler o livro de Libânio chamado Didática. Lá ele explica que o objetivo é a finalidade, como o professor Carlos acabou de trazer, trazendo objetivos gerais específicos. Que os conteúdos devem ser didaticamente escolhidos, selecionados, para que possam estar de acordo com os nossos objetivos. E aí, quando eu já tenho uma seleção de conteúdos sólidos, acessíveis, científicos, eu vou poder definir como vou trabalhar isso com o aluno. Aí eu vou definir os meus métodos, procedimentos, meios, recursos que serão utilizados a fim de garantir o desenvolvimento da aprendizagem. Mas a todo momento é preciso voltar e mensurar se os nossos objetivos foram ou não alcançados. Isso vai acontecer por meio da avaliação, que vai trazer o feedback do professor e do aluno. Show! Então, só para eu já deixar uma sementinha aí plantada, né, para nossas próximas aulas, a gente vai, nessa disciplina, a gente vai ter uma compreensão de uma forma geral de um plano de aula, né, quais são os itens para a composição de um plano de aula, por meio desses componentes do processo de ensino e aprendizagem. E aí, a gente tem diferentes autores, ele coloca aí o Libânio, com esse livro de didática, um excelente livro. Até se vocês que são aí curiosos, aí, o Fernando, que é bom na tecnologia, se às vezes achar ele em PDF, tá? Libânio, o nome do livro é Didática. E é bom de fazer leitura a respeito dele, mas de certa forma, o que a gente começa a ter uma percepção maior nessa disciplina de processo, que a gente vai entender todos esses componentes que cercam a escola, que não estão lá dentro da escola, até a gente chegar nesses itens que são a composição mesmo das nossas aulas, né? Não é uma matéria, não é uma disciplina que a gente vai aprofundar dos conteúdos específicos de educação física, mas a gente vai estar com uma relação mais próxima desses mecanismos, né? Plano de aula, planejamento, estrutura da escola, os processos que permeiam a escola, que é o que a gente está vendo atualmente, né? Então, essa parte estrutural eu acho que é importantíssima e que talvez os alunos esperem muito por isso. É uma grande diferença que a gente tem em saber planejar, em saber produzir planos de aula e em saber executá-los. Então, acho que é importante a gente entender isso aí. Então, é uma sementinha que eu vou jogando aí para vocês, que a gente vai começar a ver isso, essas composições, né? Objetivo, conteúdo, objetivo geral e específico, conteúdo, conceitos,
metodologia, procedimentos metodológicos, avaliações específicas da nossa área, como que se estabelece, dentro do objetivo, como que a gente faz a composição de um objetivo. A gente tem aí uma lista de verbos que devem ser colocados nos objetivos. Então, isso tudo faz parte do componente aí de ensino e aprendizagem. Eu estou tentando permear, eu não sei se vocês estão entendendo essa dinâmica, a gente tentar permear um pouquinho aí do nome da disciplina, né, gente? Então, o nome da disciplina é processo, ensino, aprendizagem, trajetória profissional. Então, eu estou tentando buscar essas informações e a gente transformar cada nominho desse em conteúdo, né? Então, processo, a gente está falando, depois a gente vai falar de ensino e aprendizagem, e a gente vai ficar martelando um pouquinho mais lá em ensino e aprendizagem, muita coisa de ensino e aprendizagem, beleza? Em relação ainda à estrutura, acho que eu tenho mais um tempinho, né? Tem para essa matéria. Vocês não vão ficar cansados, não, gente. Nós vamos hoje até mais tarde, tá? Cadê? Não, eu não estou compartilhando tela, não. Eu quero já ainda no processo, a gente entender um pouquinho de processo. O processo, ele está muito próximo de estrutura, tá, gente? Então, tem algumas coisas que talvez a gente vai esbarrar lá na estrutura. E aí, tem algumas coisinhas que eu gosto de reforçar com vocês, na parte estrutural. Uns slides que estão montados aqui. Ver se está aqui. Isso. Vocês lembram disso, pessoal? Se não lembrar, não tem problema não, mas vocês lembram? Quando a gente falou lá da formação do ensino? Eu lembro. Lembra dessa parte? Foi o mais falado de tudo. Hã? Foi o mais falado de tudo. Foi Isso. Qual que é do governo, qual que é a responsabilidade de qual. Isso. Então, essa parte estrutural aqui, né, das responsabilidades, dos termos que a gente precisa de se utilizar. Ensino fundamental de 9 anos, a gente falou muito sobre isso aqui. Deixa eu voltar aqui. De 6 aos 14 anos, estados e municípios são responsáveis, né? Não existe mais escola municipal, aliás, não existe mais escola estadual para alunos de 1º ao 5º ano, tá? Não existe. Existe apenas de 5º ao 9º ano. Então, a gente vai falar escola estadual. Quando a gente fala, outra coisa que eu gostaria que vocês não esquecessem. Escola são etapas que vão até o 9º ano. Quando a gente fala colégio, são etapas que vão até o ensino médio, né? Então, só para a gente entender. Ensino médio é só o estado que tem 3 anos, ensino médio. A educação de jovens e adultos, a gente tem no município o ensino fundamental, né, e do estado o ensino médio, mas os dois podem concorrer ao desenvolvimento da EJA. A educação profissional somente a partir dos 15 anos, por exemplo, o IF Goiano, que tem cursos profissionalizantes. O ensino médio, ele é junto com o curso profissionalizante, eletrotécnica, edificações, então, somente a partir dos 15 anos. Educação infantil, não, isso aqui não, isso aqui vocês já viram. Tá. Pessoal, uma outra coisa para a gente encerrar aqui, eu quero martelar um pouquinho com vocês, em relação a LDB, viu? Então, acho que a gente precisa de buscar um pouco mais LDB, as leis de diretrizes e bases da educação. A gente vai martelar um pouquinho mais ela. A gente vai estar junto com processo e estrutura, tá? Então, a LDB ela tem muita parte de estrutura, mas é o lugar onde a gente entende
os processos também educacionais. Tá? Então, a gente vai martelar um pouquinho em relação ao LDB. Tá? Aquela parte ali dos slides ali, eu acho que vocês já têm a compreensão e talvez acho que não seja importante agora para a gente ficar repetindo isso aí, tá bom? Moçada, vamos dar um intervalinho aí? O que vocês acham? Pode ser? Uns 10 minutinhos aí para a gente tomar uma água e a gente voltar com o ensino fundamental, né? Beleza? Eu também tenho que parar de gravar, né? Eu tenho que parar de gravar porque aí a gente já começa com a outra. Outra coisa, moçada, eu vou abrir um outro link, tá? Do ensino fundamental. Porque para ficar mais fácil para eu jogar lá no Classroom a aula gravada, tá bom? Então eu tenho que fechar aqui com vocês para poder montar o outro link. Bora nessa, então? Deixa eu já fechar essa gravação. A gente já interrompe.